Audiodescrição. Chegamos à aula 3 do curso Propulsão Cultural Paraná. A aula de hoje é sobre letramento digital, linguagem simples e responsabilidade no uso da inteligência artificial. Ela é ministrada por João Terra, homem branco, calvo, de barba curta, usando uma camiseta xadrez. Também é ministrada por Asaf Eleutério, homem branco, de barba longa e cabelos negros. A aula acontece na sala Hands-On, uma sala tecnológica da PUC, com mesas brancas para 5 pessoas cada mesa. E em cada mesa tem uma grande TV para visualização dos slides. Vamos para a aula. E eu queria que se apresentasse aqui nosso querido professor convidado de hoje. Semana passada tivemos o Léo Moita, né? Produtor do teatro aí, com a sua companhia de teatro. E hoje trouxemos um querido amigo meu aqui da área da música para compartilhar seus ensinamentos. Então, por favor, meu querido, se apresente. Olá, gente, muito obrigado pelo espaço, obrigado para o João e para todo mundo que está produzindo, né? Meu nome é Asaf Eleutério, eu sou mestre em música pela Unespar e produtor, né? Assim, desde que, 2018 eu passei no primeiro projeto e daí foi indo. Era tudo mato na época, né? Agora já tá uma coisa bem mais estruturada. Vocês estão vendo que tem uma série de protocolos e procederes aí que vocês têm hoje em dia e que eu pelo menos vi criar, né? Os Profice, por exemplo, que hoje, né, é meio que um meio de diálogo com tanto Estado quanto prefeitura. É, Na época que eu comecei não tinha isso, você tinha que levar impresso lá na portinha da Fundação Cultural, da Secretaria do Estado, era outra pegada, assim. Então, para vocês, né, para a galera que tá buscando se formar agora e ter a sua base, né, de para poder fazer, tem ferramenta, tem como saber usar, e ainda tem essa galera aqui, né, que me convidou e que também tá fazendo isso, o João, o pessoal do Propulsão, que, cara, realmente e- eu ia adorar se tivesse um negócio desse quando tava começando, sabe? Porque bati com a cabeça na parede até achar o lugar certo, entende? E vocês estão aqui para evitar dar com os cornos na parede, tanto quanto eu e o pessoal aqui teve que fazer lá no começo, né? E a gente tá aqui para ajudar isso, para esclarecer para vocês como é que funciona esse trâmite aí da produção cultural, né? E também de fazer cultura, que eu acho que é o nosso grande foco aqui, independente de linguagens e de o que vocês querem fazer, né? Acredito que a linguagem dos editais, a gente vai poder dar para vocês uma estrutura bem sólida para que vocês daí pratiquem, né? Vocês estão fazendo o próprio projeto de vocês aqui enquanto isso, né? Nesse curso aqui, vocês estão elaborando alguma coisa. É massa. Então a gente também vai poder ajudar vocês nesse processo e tamo aí, o que puder falar. Eh, Tem um livro que chama Cena de Cenas, que é o resultado do meu processo. O meu mestrado ele foi sobre as cenas musicais de Curitiba, dos anos 2000. É a cena rock do independente de Curitiba dos anos 2000. Eu inscrevi o meu projeto de mestrado no Funarte Retomado 2023 e ele aprovou. Foi um dos 4 projetos aprovados no sul do país. Então, isso resultou num livro muito legalzinho, assim, tipo, bem estruturado, né? Tipo, era exatamente o que eu queria que tivesse com o meu resultado de mestrado, né, com a minha pesquisa elaborada, assim. E eu vejo que muitas vezes existe
muita verba e muita é, possibilidade de apoio disponibilizada aí nesse meio de Estado, nesse meio dos ambientes, né, que apoiam a cultura, mas a galera que manja dos livros, que fica lá estudando anos, mas não sabe nem que existe. Tanto que quando eu passei com meu mestrado lá no Funarte Retomada, eu virei, quase que fizeram uma estátua minha lá no Unespar, entendeu? Porque era um negócio assim tão alienígena para eles. E eu acho que é isso que eu quero apresentar para vocês, assim. Existem formas, e é o que eu faço até hoje, de linkar um mundo no outro, uma coisa na outra, a produção cultural com o estudo científico, assim, o fazer cultural com a produção audiovisual, por exemplo. Quanto mais a gente conseguir fazer o crochê dessas duas coisas, três coisas, mas que tenham um sentido, uma lógica, mais a gente vai se tornar interessante para aqueles que apoiam e patrocinam esse tipo de rolê, assim. Não sei, enfim, eu sou isso, tá? É meio confuso, assim, mas basicamente esse sou eu. Azaf Eleutério, mestre em música, e vamos trocar uma ideia aí, tá bom? Obrigadão. Obrigado, Azaf, meu querido. Obrigadão, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Então, pessoal, hoje só uma dica, o microfone parece que está desligado para vocês, mas é para o pessoal do online, né? Então a gente evita aquele eco que estava dando na primeira aula, a gente conversa melhor. Vocês estão ouvindo daí de longe? Ouvindo tranquilo, né? Então a gente evita aquele eco e o pessoal do online também está ouvindo tranquilo, né? A câmera está ali, Azaf, então às vezes você dá um tchauzinho ali pro povo, tá? Então, pessoal, a aula de hoje, além de avaliar os projetos, né? A gente vai desprender aí pelo menos uma horinha do final para fazer a avaliação de quem colocou os projetinhos lá na pasta, dar uma boa lida neles e fazer meio que uma banca avaliadora conjunta aqui com vocês. Porque o objetivo principal do curso é esse, né? Qualificar vocês na escrita de projeto. A gente fala do ecossistema, a gente fala das leis de incentivo, mas nada como pegar na prática mesmo, escrever seu projeto, ter ele avaliado, ter ele botado à prova, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de letramento digital, responsabilidade no uso da inteligência artificial e sobre a Política Nacional de Blanc, né, a estrela da festa, o seu funcionamento e como os recursos chegam na comunidade cultural. Então, letramento digital nada mais é, primeiro que a gente conseguir entender onde achar as informações, né? E também a gente conseguir utilizar de linguagem simples para isso. Isso ainda é uma coisa um pouco longe do formato dos editais. A gente ainda tem muita dificuldade de trazer o letramento digital e a linguagem simples para o mundo dos editais, né? Então, quando a gente fala de letramento digital, a gente está falando de a gente conseguir ler os editais com entendimento, a gente conseguir se inscrever neles através das plataformas que possibilitam essa inscrição, sem toda a dificuldade técnica que existe quando a gente está começando, e conseguir também organizar os nossos documentos, né? Entender onde achar os editais, né? Um pouquinho do que a gente falou na primeira aula também. E quando a gente fala de linguagem simples, é a gente conseguir ter acesso ao que a gente está lendo. Porque muitas das vezes a gente se depara com um texto extremamente burocrático, cheio de termos jurídicos, que a gente precisa, às vezes, passar por uma faculdade de direito para conseguir ler o texto. Isso é o que a gente quer falar contra, né? Falar, não precisa ser assim. A gente não precisa escrever bonito, usar um monte de termo jurídico, burocrático para ter um projeto aprovado, né? O letramento digital em si é um assunto bem amplo, então a gente vai só meio que pincelar ele para não ficar muito tempo nisso, mas a gente vai fazer algumas indicações dali para quem quiser aprofundar esse estudo do letramento digital e da linguagem simples, a gente vai ter algumas indicações ali, né? Então, o letramento digital e a linguagem simples é uma tecnologia social, mais do que um software, mais do que
uma coisa técnica, é de fato social, né? Você conseguir se comunicar com clareza com qualquer pessoa, de uma criança ao idoso, de um indígena a uma pessoa super formada nas políticas culturais, você conseguir escrever um texto que fale com todos os públicos, né? Então é isso, a linguagem simples ela é acesso, né? Um projeto cultural ele não precisa ser difícil para ser entendido, né? Mas também a linguagem simples ela não é que o seu projeto vai ser superficial. Você não vai ter um texto que não se aprofunda, mas sim que você se aprofunda sem complicar demasiadamente, sem usar palavras desnecessárias, né? Então, na prática, é você usar de frases diretas, definir exatamente o que você quer falar, com objetivos bem definidos, ter um texto bem compreensível, né? Explicar falar o que você quer dizer de forma coerente, de forma clara, tá? O edital, ele geralmente é um pouco o contrário disso, né? Ainda é. Vem melhorado muito nos últimos anos. A Política Nacional de Blanc tem um dos pilares justamente na linguagem simples, então a gente vê que nos últimos anos isso está melhorando muito. Os editais estão abandonando tantos daqueles termos jurídicos, mas ainda tem bastante, né? A gente ainda tem vários termos que a gente olha e fala, o que significa isso? E a gente tem que ir lá no... Antigamente era no dicionário, né? Hoje a gente vai lá perguntar para o GPT o que é o termo que a gente não entendeu, né? Mas o edital ele é feito por poucos para muitos, né? Ou por poucos para poucos também, às vezes, né? Então, às vezes é um grupo burocrático muito pequenininho que escreve os editais da maneira que eles já estão escrevendo há 20 anos, e para eles está ok, né? Aqueles termos jurídicos que eles usam ali, para eles já é de praxe. Mas será que para as pessoas que estão aprendendo a acessar as políticas públicas é assim também? O Azaf estava contando agora há pouco, antes do curso começar, que os primeiros editais que ele escreveu não era via um sistema online que você submete seu projeto, mas sim você tinha que botar toda a papelada dentro do envelope e levar lá na Secretaria de Cultura, né? E eu falei para ele, pois é, você acredita que em Pinhais, ano passado, ainda era assim? E você pensa, pois é. Então é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar, né? Curitiba, se for olhar a nível Paraná, está muito à frente, né, de várias outras cidades. Mas hoje em dia tem tecnologias super simples da gente implementar, né? Um Google Forms às vezes resolve muita coisa, né? Então aqui esse slide já tinha bem parecido na última aula, né? Mas só mostrando a diferença de um edital mais tradicional, que é aquele texto corrido, e o de hoje, que já é um pouco mais visual, já tem um sumário. Essa mudança que começou ali em 2021. E aqui as áreas de um edital, né? Então ali, quando ele fala do edital, é basicamente a apresentação do documento. Do objeto é a finalidade dele, né? Aí o valor do edital, as pessoas que podem ou não participar, né? As vedações de participação, a lista de documentos exigidos, a seleção da proposta, as etapas de seleção, né? O projeto em si, as diretrizes gerais, as inscrições, a desclassificação, os pedidos de recurso, o termo de apoio, que é o contrato que você assina com o órgão cultural, e a prestação de contas. Então, isso são todas as etapas de um edital, né? Desde a sua apresentação para o mundo até os projetos que foram aprovados e executados e prestam contas, né? E aqui a gente tem algumas ferramentas de apoio indicadas. Lá naquele portal do agente cultural, do Comitê de Cultura, tem todas essas opções aqui também, né? Tem ali a cartilha de projetos culturais do Sebrae, que é bem legal, um documento bem interessante. Tem alguns outros livros de produção cultural lá também no portal da Agente Cultural. Tem os cursos da Escult, os cursos do Laboratório de Cultura Digital da Universidade Federal do Paraná. E no Comitê de Cultura do Paraná, no Instagram, é sempre divulgar os editais que abrem a nível Paraná, a nível Curitiba, algumas das cidades que a gente tem mapeado também saem os editais por lá. E a dica que eu dou é, poxa, eu moro em São Francisco do Sul. É muito importante para você achar os editais de São Francisco do Sul, seguir lá no Insta a página da Prefeitura, a página da Secretaria de Cultura, a página dos servidores, às vezes, que trabalham na área da cultura, para você conseguir achar os editais, né? Porque acontece de monte. Fulano mora, às vezes não é nem longe, ali em Quatro Barras.
Aí ele vem num curso nosso, fala, poxa, queria saber quando que vai abrir edital lá em Quatro Barras. A gente fala, abriu mês passado. E a pessoa já perdeu, né? Porque não estava acompanhando os meios de comunicação da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, né? Deveria ser mais óbvio, mais fácil de achar os projetos que estão em prazo aberto? Deveria. Mas, né, às vezes a gente tem que caçar eles um pouquinho. Então, a Scult é uma plataforma de cursos gratuita e vocês podem se cadastrar lá e fazer inúmeros cursos deles, né? Tem ali desde acessibilidade cultural até formação para gestores municipais, né? Tem curso de fotografia, de inteligência artificial e cultura, produção audiovisual, tem um monte de curso legal ali, todos com certificado. Se não me engano, até meia entrada esses cursos possibilitam. É muito legal a plataforma da Scult, tá, gente? Depois deem uma navegada ali que vale super a pena se formar ali, tá? É uma plataforma bem completa. Esses são só os que estão no momento, né? No momento desse print, mas está sempre renovando os cursos que estão ali. E tem também os cursos do Laboratório de Cultura Digital. Eles têm cursos específicos de linguagem simples também, né? E letramento digital. Também lá no ambiente de ensino da UFPR, todos abertos, todos livres para vocês acessarem ambas as plataformas, o custo é zero. Ó, a Aline do online falando ali que em São José dos Pinhais a entrega de editais ainda é de forma física. Pois é. E aí a gente fica pensando, né? Às vezes é de forma física, mas você tem que mandar um pendrive junto com a forma digital. Poxa, não tem muita lógica. Mas se não tem o pendrive físico, o pendrive junto, é ainda pior, porque você pensa, como que vai ser feita a avaliação disso, né? Se eles têm uma cópia só do negócio. Eles vão sentar em mesa com aquela única cópia do edital e ficar lendo em um grupo ali? Não faz sentido, né? Aí você pensa, bom, vou evitar os comentários mais ríspidos. Mas graças a Deus a gente tem inteligência artificial, né? Que hoje em dia a gente não precisa mais escrever projeto. A inteligência artificial escreve tudo pra gente. Eles já não tem mais a necessidade de se fazer cultura com as próprias mãos, né? A IA vai lá, escreve o projeto inteiro, você manda para o edital, aprova, a IA executa também, presta contas e tá tudo resolvido. Certo ou errado, gente? Não, né? Com certeza não. Hoje a gente vai falar um pouco disso, porque virou a moda. Poxa, eu vou escrever um projeto, eu mando a ideia lá para a IA, ela vai escrever um projeto que parece bom, parece que para em pé, e eu vou propor daquele jeito mesmo, só troco meu nome lá, mudo um terminho ou outro, dos 20 esplêndidos que ela escreveu, eu tiro alguns ali para ficar um texto absurdo, né? E mando. Tá bom, tá bom. Só que assim, gente, os avaliadores, o pessoal das bancas de avaliação, já estão cansadíssimos de receber projeto escrito com inteligência artificial. Eles já vêm de longe quando o projeto foi feito pelo GPT, pelo Gemini, seja lá qual IA vocês utilizarem. Então, assim, hoje a gente vai ver qual a forma responsável e correta da gente utilizar a IA na escrita de projetos. Primeiro que quando você começa com um texto que do zero foi feito pela IA, aí já tem um problema, né? Porque a ideia nem nasceu na tua cabeça. Você puxou algo que já não veio de você. E por mais que o GPT possa parecer extremamente disruptivo, se a gente pergunta uma coisa para o GPT, uma coisa para o Gemini, meio que do mesmo jeito, as respostas vão ser extremamente semelhantes. Então, às vezes, a gente acha que está falando com uma coisa super inteligente. Gente, o inteligência artificial é uma coisa extremamente antiga, né? O GPS já tinha inteligência artificial. E nada mais é do que ele buscar um caminho lógico ali para te responder, né? Não é nada super inovador se a gente parar para olhar um pouco mais a fundo. Então tá longe de ser aquilo que vai te trazer uma super ideia. E quando a gente fala de editais culturais, a gente fala de arte, de cultura, será que uma inteligência artificial vai conseguir desenvolver uma super ideia de um projeto que vai realmente inovar, que vai realmente ser disruptivo? É bem difícil, né? Mas sim, dá para a gente usar a IA, né? Não para escrever o projeto inteiro. O ideal é que a gente escreva primeiro, pelo menos um esboço de projeto, uma base da nossa ideia, e aí a gente pode mandar para a IA para dar uma complementada naquilo, ou para que ela sugira ideias com base naquela primeira estrutura que a gente mandou, né? Então,
Também, por exemplo, tarefas mais mecânicas, por exemplo, fazer um cronograma, fazer um orçamento, a gente pode sim pedir para a IA e complementar depois, porque é uma coisa mais 0 e 1, né? Mais sim ou não, que é exatamente no que a IA é boa, né? Agora, na geração de ideias, na geração de arte e de cultura, fica um pouco mais difícil, né? Também é legal da gente aprimorar aquilo que a gente fez com a IA. Então, pedir para ela, você mandar um texto para ela e pedir para ela te fazer perguntas sobre aquele texto, né? Achar os buracos daquele texto, fazer uma avaliação, né? Então, a grande ideia, escreva primeiro, mande para a IA depois. E assim, a IA não substitui a criatividade humana. A IA ela precisa ser uma assistente e não a autora. Se a IA é autora, repito, o projeto não é seu, né? Então, a IA sozinha não resolve problema algum. E a gente sempre tem que revisar o que a IA faz, né? Mesmo que a gente escreva assim, não alucine, não invente informações, ela vai inventar informação. Quando ela não sabe, ela não vai te falar que ela não sabe, ela vai inventar. E a IA, ela é especialista em te agradar. Então, por mais que a tua ideia seja péssima, ela vai falar: nossa, sensacional isso aqui que você está fazendo. Vai por aí mesmo, esse é o caminho. Então, assim, né? Mesmo que a gente fale para ser crítica, ainda assim, geralmente ela só quer agradar. O trabalho dela é agradar. Então, tomar muito cuidado com o uso da IA na escrita de projetos, né? Porque, repito, os avaliadores estão cansadíssimos de receber projetos escritos pela IA, né? Crie personas. Aqui, só antes de falar das personas, algumas ferramentas que a gente indica, né? Tem o chat GPT, né? Alguém aqui nunca usou o chat GPT? Tem alguém? Não, né? Temos um aqui ó, que nunca usou o GPT, olha só. Notebook LM. Quem aqui nunca usou o Notebook LM? Ah, temos mais pessoas. Eu falei um pouquinho dele na última aula, vou falar brevemente de novo. O Notebook LM ele é sensacional, porque ele é uma IA que ele só vai te responder com base no documento que você enviou. Então você envia um edital, eu peguei, abri um edital ali da Fundação Cultural de Curitiba, mandei o PDF para ele vai estudar aquele PDF e vai te fazer perguntas sobre. Inclusive, ele é muito legal para você trabalhar a questão da linguagem simples. O edital é extremamente complexo, você pode pedir para ele simplificar a escrita daquele edital e falar: simplifique a parte do edital que fala sobre as inscrições e me entregue aqui um texto básico. Ele vai simplificar para você. Ele, inclusive, gera podcast. É bem legal. Você envia um documento para ele e ele faz duas pessoas conversando sobre aquele documento que você enviou para ele. É bem legal. E o mais importante dele é que se você envia um edital da Fundação Cultural de Curitiba e fala assim: qual a capital da Itália? Ele vai falar: não sei, não tem nada de Itália no documento que você me mandou. Então ele não alucina mesmo, ele não inventa informações. O Notebook LM é ótimo e é gratuito. Tem o Hyperwrite IA ali também, que também trabalha com linguagem simples, geralmente ele é utilizado para simplificar um texto. Então, pegou um texto muito jurídico, muito burocrático, dá para mandar para essa IA, porque ela vai simplificar a escrita daquele material, né? E tem a Gama, que é uma IA utilizada para fazer apresentações, né? PowerPoint, PDF, a gente usa para fazer portfólio das pessoas também, né? É muito legal. Você manda ali um comando simples de como você quer que seja a base daquele documento e ela vai gerar o documento inteiro para você, uma apresentação. Vale a pena testar. E daí fica totalmente editável, né? Então você tem uma base ali e consegue ir implementando. É meio que muito parecido com a IA do Canva que tem agora também, né? Que você consegue entrar lá e também criar os seus documentos de uma forma bem visual. Mas eu ainda gosto mais do Gama, né? Fica um parênteses para quando vocês forem criar um portfólio de vocês, que é o material visual, o Canva é excelente também, né? Você entra lá, pega um modelo gratuito, não precisa pagar nada, e você consegue ter um portfólio visual bonitinho ali, que não simplesmente um documento do Word em branco ali com as suas fotos, né? Então, como é que a gente usa a IA de modo eficiente? Como que a gente usa um prompt, que é o comando que a gente dá para a IA, de uma forma mais que a gente aproveite melhor, né? Então a gente precisa ser claro e específico, a gente precisa definir um formato, limitar também a escrita dela.
Geralmente, nos editais, todos os campos têm um limite de palavras, né? Então, a gente não pode escrever demais. Então, o ideal é que a gente faça a IA ser concisa e limite o tamanho dela, né? Forneça contexto, explique da onde, por que que você quer aquilo, né? Envie todos os materiais possíveis, envie o PDF do edital, envie o PDF de um projeto que tem alguma similaridade com o seu, envie o que você já fez. Novamente, não comece pela IA, comece da tua cabeça sem utilizar a IA. Depois você parte para ela refinar as ideias, né? E aqui um caminho para a gente percorrer no uso da IA, né? Então, geralmente, a gente começa com o que a gente já tem, né? Uma ideia, um rascunho, um PDF do edital, alguma coisa para a gente, um ponto de partida. O que que a gente precisa, né? Então, ali ele está falando, preciso de uma justificativa de 200 palavras que destaque o impacto social e cultural do projeto que eu já enviei. E aí, novamente, vai ficar um texto perfeito ou a gente vai precisar refinar ele pós ela gerar? Com certeza a gente precisa mudar um pouco isso, né? Não simplesmente usar o texto pronto que foi gerado, né? Então, opa, tudo certo? Pessoal do online, tá tudo certinho aí? E então usar critérios extras ali. Então, como a gente quer o estilo desse texto, né? Qual o tamanho dele, quais as palavras-chave que a gente gostaria de ter. Uma coisa que é bom sempre falar é para ela economizar nos adjetivos, né? Porque todas as IAs gostam de falar, esse projeto incrível, transformador de mundos, disruptivo, que vai revolucionar a cena cultural de Curitiba. E aí você vai ver, gente, só um show para 100 pessoas. É legal, mas vai revolucionar totalmente a cena cultural? Talvez, né? Mas será que o avaliador vai ver dessa forma? Né? E testar o prompt, né? Você pode testar mandando para mais de uma IA. Hoje em dia tem trocentas IAs, a maioria dela é gratuita, né? E, e, e refinar ele também, né? Se você recebe uma resposta ruim, você responde falando que aquilo não tá bom, que aquilo tá muito vago, que tá muito longo, muito curto, né? E refinando essa resposta da inteligência artificial, né? O lado ruim da gente usar a IA é porque ela consome recurso pra caramba, né? Uma pesquisa no GPT consome até 200 vezes mais energia do que uma pesquisa no Google, porque o poder computacional empregado numa inteligência artificial é muito maior do que numa pesquisa no Google, né? Então, tem esse lado ambiental também, né? Do consumo de energia, do consumo de água que a IA gera também, né? Então, aqui um exemplo de comando de busca, né? Leia o edital que eu enviei em anexo, identifique as principais seções, objetivo, público-alvo, papapá, resuma cada uma delas em uma explicação simples e objetiva. Isso é muito bom para usar com o notebook LM, né? Então, você vai ter um panorama geral do edital, em vez de ter que ler ele inteiro, que eu também recomendo que vocês façam, principalmente se você está começando no mundo dos editais, mas você vai ter um panorama geral do edital logo na primeira vista. Às vezes, quando você está identificando se aquele projeto serve ou não para você, é a melhor forma de você fazer isso, né? Então, poxa, eu não sei se esse projeto vai encaixar, eu tenho um coletivo informal que ele é só representado via CPF. Poxa, será que esse projeto aqui aceita ou será que esse edital aqui é só CNPJ? Em 5 minutos você descobre com o uso da IA, né? Em vez de ter que ficar caçando essa informação ali também. Coisas que a gente costuma também usar como comando, né? Como prompt para IA. Não alucine, não invente informações, não misture uma coisa com a outra, com base no exemplo enviado, quando a gente coloca um bloco de exemplo para ela e pede para ela gerar algo parecido, né? Me faça perguntas sobre esse texto. Essa aqui é sensacional, é uma das que eu mais uso. Então você envia um texto e fala para ela te perguntar sobre aquele texto, né? Me explique como se eu tivesse 5 anos. Olha a linguagem simples aí. Reescreva esse texto de 3 maneiras, usando 3 personas diferentes. Essa aqui também é sensacional. Você envia um texto para a IA e você pede para ela reescrever e com personalidades diferentes. A primeira personalidade de um jornalista, a segunda de um especialista em marketing e programação neurolinguística, e a terceira persona de um terapeuta holístico.
O do terapeuta holístico é o mais legal, que ela coloca uns termos assim super gratiluz, muito sensacional. Recomendo. Isso aqui é bom, porque às vezes você quer implementar um texto, você quer deixar ele um pouco mais refinado, mas você está sem ideia de palavras para usar ali. E fazendo isso, você vai gerar novos textos que têm como base ainda o seu texto inicial, mas vai ver novos caminhos, né? E não vai ser aquela resposta super genérica que a IA dá para todo mundo, porque ela primeiro colocou essa personalidade na fala dela, né? Então isso é bem legal de ser utilizado, né? E acho que uma coisa legal dentro desse raciocínio que você falou das perguntas, além do PJ, PF, né? Às vezes MEI, também tem edital que não topa, né? E às vezes tem alguma restrição com o tipo de pessoa, jurídica, física, para captação, né? Eu lembro que já teve uma vez que a gente pensou em um edital, conversou com uma produtora e ela falou: ah, vocês não vão conseguir captar por tais detalhes específicos, então nem compensa desenhar o projeto para esse edital, assim, então só para complementar. Perfeito. Agora vai abrir o edital para pontos de cultura também de Curitiba. Também vieram me perguntar: eu tenho um coletivo informal, a gente não tem CNPJ, consigo propor projeto? O que que eu fiz? Eu não li o edital inteiro. Eu peguei o edital, subi no Notebook LM e perguntei: CPF pode propor projeto? Ele falou: não, é só para CNPJ. E a pessoa tinha perguntado: eu posso abrir um CNPJ agora para enviar meu projeto? Eu perguntei: e CNPJ ele pode ser aberto agora, no meio do processo, para enviar o projeto? O Notebook LM falou: não, precisa ter 2 anos de CNPJ para enviar projeto nesse edital. Ou seja, a pessoa não vai perder tempo nem recurso, né? Abrindo um CNPJ para tentar propor um projeto num edital que ela não tem nenhuma chance, vai ser desclassificada na primeira etapa, né? Outra coisa bem legal que eu gosto de pedir para as IAs aí: façam 5W2H sobre Parará, Parará. Aqui a gente fez sobre a PENAB, que é para dar a continuação, né, o pulo do gato da aula. Mas isso é bem legal, porque em uma tela você consegue entender aquilo que você está pesquisando, que você está estudando sobre, né? Então aqui, ó, sobre a Política Nacional de Blanc. O que que ela é? É uma política permanente de fomento à cultura no Brasil, instituída pela lei tal, tal, tal. Por quê? Para garantir investimento contínuo na cultura brasileira, descentralizando recursos e fortalecendo a diversidade cultural. Onde? Em todos os estados, em todos os municípios, no DF, né? Pela descentralização do MINC. Quando? De 23 a 27, com repasses anuais. Quem? O Ministério da Cultura faz o repasse, governos estaduais e municipais são os executores, e os trabalhadores, agentes culturais, coletivos, instituições culturais são os beneficiários, são a ponta da PENAB. Como? A transferência obrigatória dos recursos federais para os estados e municípios, né, que executam via editais, prêmios e chamadas públicas. Quem aí sabe a diferença entre edital e prêmio? Alguém? Quer falar? No edital você tem que propor um projeto, uma ação, né? O prêmio ele já é um reconhecimento por uma trajetória onde você não tem compromisso com o gasto desse dinheiro, basicamente. Perfeito, é isso mesmo. No edital você escreve um projeto para fazer algo no futuro, né? Você conta a sua trajetória, você mostra o teu portfólio e fala: olha, com base em tudo que eu já executei, agora eu quero propor essa ideia desse novo projeto. O prêmio é meio que o contrário. Você fala: olha, já fiz tudo isso aqui, essa é a minha história, tudo isso aqui que eu já fiz. E eu acho que eu sou digno de receber esse prêmio aqui, o meu coletivo, o meu ponto de cultura, né? Sou um mestre ou mestra da cultura. Aqui no último edital da Funarte, a gente teve a Nena Inoue do teatro colocada como mestra da cultura paranaense, né? Super vitória para a gente aqui. Então, e aí você recebe um recurso, às vezes é um repasse mensal, às vezes é um prêmio que vem todo de uma vez. E diferente do edital, onde você precisa comprovar, prestar contas desse valor, ter todo um cronograma e um orçamento para gastar esse dinheiro, para investir esse dinheiro, no prêmio não. Você recebe ali, os pontos de cultura até pouco tempo, o prêmio era 30 mil reais. Você recebe esse 30 mil reais e o ponto de cultura executa esse valor como ele quiser. Se ele quiser reformar o telhado, ele reforma. Se ele quiser dividir entre os membros ali para que eles paguem suas contas, ele paga. Se ele quiser pagar a dívida que ele tem lá, ele paga.
é prêmio. O recurso é utilizado da forma que o ponto de cultura acha melhor, que o premiado acha melhor. Claro que, idealmente, a gente reinveste esse valor para gerar mais cultura, para fazer mais ações, para aumentar mais o portfólio. Mas não tem, na maioria dos editais de prêmio, não tem essa obrigatoriedade de como você vai utilizar, né? E how much, quanto ali, né? A última abinha ali, 15 bilhões no total, 3 bilhões por ano durante 5 anos. Poxa, e por que que o governo federal está falando que vai diminuir o recurso da PENAB, vai diminuir o repasse? É culpa do governo federal? Não é, gente, não é, porque muitos estados e muitos municípios não executaram recurso do primeiro ciclo. Agora a gente está no segundo ciclo, né? E assim, é uma obviedade da administração pública e da administração privada. Se eu te passo R$ 10, você vai lá e durante o seu ano fiscal você gasta 7, por que que no ano que vem eu vou te mandar 10 de novo se você não teve capacidade de executar os 10, né? Então a culpa ela está muito mais nos estados e municípios que por N razões não executaram todo o orçamento da PENAB, né? Então o que a gente precisa é pressionar os estados, pressionar os municípios para que realmente utilizem o recurso, né? Que muitas das vezes o modo padrão é deixar o recurso rendendo na conta, né? Meio que infinito, e executar lá em dezembro, 15 de dezembro, eles lançam os editais, porque daí tem um recursozinho extra ali, porque ficou rendendo o ano inteiro, né? Mas às vezes não dá tempo de executar com qualidade daí, né? Já teve ano que os editais saíram dia 10 de dezembro, com 11 dias de prazo para escrever o projeto, e aí eles tinham que usar o recurso ainda aquele ano, não podia virar o ano, senão perdia o recurso. Então era uma correria absurda, totalmente descabida, né? Então é onde geralmente está o problema, né? E a gente, como produtor cultural, também tem a missão de sempre se inscrever, de sempre buscar fazer parte dos editais, né? Porque também acontece editais onde tem pouca participação, né? Claro, às vezes editais super específicos que tem um monte de regra, um monte de requisito, mas acontece edital onde tem pouca gente inscrito também. Então o recurso meio que sobra, ou às vezes acaba indo para pessoas que não são tão qualificadas assim, né? Ah, vamos lá. Que temos aqui no online. Por favor. É, colocou assim no chat: tenho uma dúvida para perguntar. Já falaram que eu não poderia participar de projetos porque eu estava com o nome no CEPROC. Isso procede? Pergunta, então, eu tô com o nome no CEPROC, no Serasa, tô devendo pro Roxinho. Eu posso escrever projetos culturais? Pode. Isso não é um impedimento. O que que impede você de enviar um projeto é você estar devendo para o governo. Então, IPVA, IPTU, tô com as guias lá do meu MEI atrasado. Isso aí, sim, impede você de participar. Você não pode dever nem a nível federal, nem estadual, nem municipal. Qualquer um desses níveis, qualquer dívida pode ser de R$ 10 que você tenha com qualquer entidade governamental, vai te impedir de receber o recurso. E o pior, na maioria dos editais, essa checagem é no último estágio. Então você já passou pela avaliação de mérito, já teve uma nota boa, já teve teu projeto aprovado pela nota, já está entre os selecionados. Quando você está lá na última fase, na entrega dos documentos para ir lá assinar o contrato com o órgão, com a Secretaria de Cultura, com a Fundação Cultural, você vai ver que você está devendo lá o IPVA do carro que o teu tio pegou e não transferiu para o nome dele, e aí já era. Você não vai receber. A não ser que dê tempo de você ir lá no Regularize, no portal de parcelar dívidas ativas e conseguir negociar aquela dívida lá, parcelar e gerar as tuas certidões negativas, né? Então, por isso que eu digo, isso estava no último, acho que tem na apresentação de hoje eu falo novamente rapidinho disso, mas na primeira aula eu falei, se você tem qualquer pendência com qualquer esfera do governo, vai escrever um projeto, já resolve isso antes. Vai lá no Regularize, parcela em 100 vezes, 80 vezes, é tranquilo. E você consegue, geralmente você consegue um grande desconto por estar pagando e ainda consegue parcelar. Então, a não ser que seja uma dívida astronômica, geralmente fica bem tranquilo de pagar,
né? E você consegue se inscrever. Porque se você deixar, aprovei o projeto, agora eu vou correr atrás de regularizar aquela dívida, porque eu vou receber o dinheiro, papapá, e eu organizo tudo. Tem grande chance de dar ruim, porque essa fase dos documentos, essa fase final, às vezes é 3 dias de prazo. 4 dias de prazo, que você tem que juntar todos os documentos e levar lá na Fundação Cultural, ou seja, na secretaria e tudo mais, né? Então, às vezes, não dá tempo, você fica lá esperando a tua certidão ficar negativa, porque você fez o parcelamento da dívida, só que às vezes não dá tempo e você perde o recurso, você perde o edital e o próximo da lista é chamado. E, junto a isso, também falar que se você enviou um projeto, ficou ali na boca do gol, mas não foi chamado, faltou 1, 2 pessoas para você ser convocado, né, pela lista das notas ali, fica de olho nas chamadas complementares, fica de olho nas próximas informações daquele edital, porque quase todos os editais, as pessoas chamadas sempre tem um ou outro que perde o recurso, porque não viu que foi convocado, não estava com os documentos em dia, estava com alguma pendência com o governo e não é convocado, é chamado o próximo da lista. Eu já vi edital que assim, eles selecionaram 40 pessoas, 10 pessoas não conseguiram receber o recurso, tiveram que chamar mais 10. Dessas próximas 10, 6 não viram que foram chamadas, perderam de novo, chamou mais 6, e assim vai até completar as vagas. Então, assim, não é porque você não foi chamado na primeira chamada que você perdeu. Na Paulo Gustavo, uns anos atrás, teve projeto que foi convocado 1 ano depois da primeira chamada daquele edital. Então, você tinha enviado o projeto, tinha ficado com uma nota legal ali, tinha saído o resultado. 1 ano depois, saiu lá no site da secretaria. Eles não mandam e-mail, tá? Te avisando, estamos te convocando. Não manda. Saiu lá no site da secretaria, estamos chamando aqui mais 8 projetos aqui para usar o recurso complementar que a gente tem aqui. Então, assim, escrever um projeto, acompanha tudo sobre aquele edital. Tá bom, gente? Quer falar? Então, Política Nacional Aldir Blanc. Lembrando que ela começou lá como a Lei Aldir Blanc e depois virou uma política permanente de fomento à cultura pela mobilização, principalmente da sociedade cultural como um todo, né? Começou lá em 2020 como um alento no meio da pandemia, quando todos os artistas, toda a classe cultural estava presa em casa, né? E nosso negócio é aglomerar a gente, não podia aglomerar, estava todo mundo preso e sem nenhum centavo para conseguir executar seus projetos. Então a PENAB, a Lei Aldir Blanc na época veio para salvar o pessoal, depois virou a PENAB, Política Permanente de Incentivo à Cultura. E as outras informações aqui que tem nessa tela, eu já falei para vocês. E aí, como que a PENAB opera, né? Então os objetivos dela obviamente, fomento à cultura, garantir financiamento e manutenção de agentes culturais e espaços, democratizar o acesso à produção cultural, incluindo áreas periféricas. Esse áreas periféricas aí é bem importante, tá? Tem muitos editais que eles vão trazer pontuação extra quando a gente executa o projeto em áreas periféricas, que eles vão trazer pontuação extra quando a gente, de alguma forma, por mais que o projeto seja lá no Teatro Guaíra, será que eu consigo um ônibus para trazer o pessoal lá do Tatuquara para assistir a apresentação no Teatro Guaíra? Será que eu consigo incluir no meu orçamento um agente de campo que vai passear por toda a região ali periférica, metropolitana, chamando as pessoas para o projeto? Geralmente consigo, né? Sempre que eu coloco a dica, sempre que eu coloco um agente de campo responsável por agente de campo periférico responsável por buscar pessoas para participar do projeto na periferia, nas zonas periféricas da cidade, todo avaliador fala, pô, muito legal, muito inovador essa proposta de trazer de ajudar as pessoas da periferia a vir mais perto da cultura, né? Financiamento e repasses, 3 bilhões anuais, com um asterisco ali, né, do Estado, da cidade executar o recurso todo, né? Condições para recebimento, manutenção dos investimentos estaduais e municipais da cultura. Então, uma das condições é isso, né? Lembra do CPF da cultura que a gente falou lá, né? Tem que ter o fundo também da cidade e do estado. Então, quando a PENAB começou, exigiu-se também que os estados e municípios criassem o seu fundo particular
para que tivessem seus próprios editais com recurso municipal. Então, por isso que a gente tem editais do Fundo Municipal da Cultura em Curitiba. São editais muito menores do que os editais da Política Nacional de Blanc, muito menos recurso, mas é mais uma possibilidade da gente escrever projeto, né? E também a publicação dos valores anuais no site do MINC. Eu vou mostrar daqui a pouco o painel da Política Nacional de Blanc, que mostra, a gente consegue pesquisar todos os estados, todos os municípios, como é que eles executaram recursos, se eles executaram, como que a coisa está caminhando em cada lugar. Na aula passada eu mostrei aquele painel da Lei Rouanet, né? Bem legal, que você consegue pesquisar todas as empresas, todos os agentes culturais que já fizeram qualquer coisa na Lei Rouanet, vocês conseguem pesquisar por lá. Hoje eu vou mostrar um painel parecido, só que da PENAB, tá? Item 3, ação afirmativa e inclusão cultural. Então, todos os projetos têm que ter cotas, têm que ter medidas de inclusão. Aqui nesse projeto, além de cotas raciais, cotas indígenas, a gente tinha também previsto cotas PCD, a gente tinha também previsto que todos os ambientes seriam acessíveis, teriam medidas de acessibilidade. Então, se eu quisesse fazer lá num prédio antigo que só chegasse via escada, que não tivesse elevador, não posso. Está vetado pela PENAB. Na base da política nacional, não posso fazer projeto que ele não seja acessível, que ele não preveja a inclusão, né? Incentiva a participação de grupos historicamente excluídos. Novamente, eu posso ter cota indígena, eu posso ter cota quilombola, algumas prefeituras, alguns estados fazem editais específicos. Então, tem um edital lá só para os indígenas. Então, eu preciso comprovar a minha descendência indígena, ou que eu moro numa aldeia, ou que eu tenho essa proximidade para fazer um projeto naquele edital. Tá? 4, territorialização da cultura. Então, ter os conselhos municipais, os conselhos estaduais, que são formados tanto pela sociedade civil quanto por gestores públicos. E é ali que eles vão decidir os próximos editais. Por que que nos últimos anos os editais têm melhorado? Tem chegado mais à linguagem simples, o letramento digital, tem ficado mais acessível. Imensa parte é por causa da participação dos conselhos, porque nos conselhos tem ali gente que está fazendo cultura há 20, 30 anos, que é lá do teatro há décadas, e a pessoa traz, gente, o pessoal da minha área não está conseguindo acessar o edital por isso, isso, isso. Esses valores não tão legais, em vez de pagar 4 projetos de 100 mil, por que a gente não paga 40 projetos de valor menor? Né? Então, tudo isso é discutido durante o conselho. Mais 2 perguntas aqui. Uma delas é, para participar da Aldir Blanc, o projeto tem que ser feito por intermédio de uma organização da sociedade civil? E a outra é, qual seria o caminho para as secretarias de cultura municipais fazerem uma fiscalização de qualidade em loco? Porque há muitos casos de acumulação, o que não é permitido. Perfeito. O primeiro ponto, precisa ser uma OSC, uma organização da sociedade civil, com CNPJ, para a gente propor um edital na PENAB? A resposta é que depende. Tem editais que sim. A imensa maioria, não. A imensa maioria você pode propor como CPF mesmo, né? Mas um ou outro edital específico, que nem esse que eu acabei de falar, dos pontos de cultura, ele era obrigatório você ter um CNPJ e um CNPJ da área cultural, né? Não basta eu falar, tem uma empresa qualquer lá, vou colocar o selo de ponto de cultura dela, né? Geralmente não, eu preciso ter o CNAE cultural, né? Mas também tem a opção de coletivo não formal, né? Os editais de ponto de cultura geralmente têm a opção de coletivo informal com o CPF. Esse em específico, eles não fizeram essa opção. É só CNPJ, porque eu creio que eles vão abrir depois um só para CPF. Assim, mudaram um pouco as regras, né? Mas geralmente sim, você concorre como CPF, como CNPJ, como MEI, certo, algumas vedações, né? E como que as secretarias, as fundações deveriam fazer mais essa fiscalização? Pois é, volta e meia a gente vê que a fiscalização fica um pouco deficitária, né? Que não tem esse olhar mais profundo
para quem está aprovando o projeto, como ele está sendo aprovado, e a gente vê mais do mesmo. Às vezes as pessoas mais qualificadas acabam todo edital que sai, ela vai lá e aprova, 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 e o recurso acaba, sim, se centralizando. Como resolver isso? Não tem uma resposta fácil, né? Porque de um lado a gente tem, às vezes, uma organização da sociedade civil, que tem ali 20, 30 anos de trajetória trabalhando com cultura, e você pensa, tá, mas se eles vão aprovar todo ano, eles estão há 20 anos fazendo, isso está certo ou está errado? Se eles estão aprovando em todos os editais, estão, às vezes, conseguindo 3, 4 milhões de recursos todo ano, é certo ou está errado? Eu falaria, tem que olhar na ponta, né? Esse recurso ele está sendo utilizado da melhor maneira ou ele poderia ter sido utilizado melhor? Né? É uma fiscalização complexa, que ela é feita pelo MINC, pelas secretarias. Se é feita da melhor maneira possível, difícil dizer. Tem o portal, lá no portal que eu vou mostrar daqui a pouco, da Política Nacional de Blanc, tem um lugar de denúncia, onde a gente, poxa, se eu acho que esse edital não está legal, se eu acho que a prefeitura de tal município não está utilizando bem o recurso, eu posso ir lá direto no MINC e fazer uma denúncia sobre esse edital. Tá bom? E então a gente estava ali em territorialização da cultura, né? Os conselhos municipais e estaduais e estruturação de redes locais para acesso aos recursos. No Paraná, eles criaram uma rede de agentes que são agentes ligados à Secretaria de Cultura do Estado, que ajudam as pessoas a se inscreverem nos editais. Então, um agente que às vezes vai lá num quilombo, procura os artistas do quilombo e fala do edital para eles, ajuda eles a se inscreverem. Foi criada uma nova categoria de inscrição que não precisa ser via sistema. Existe até o cadastro oral de novos participantes. Não em todos os editais, né? Mas tem alguns editais onde eu consigo me inscrever de forma oral, né? Às vezes via áudio, às vezes via vídeo, ou às vezes através de um desses agentes que vai até mim e faz a minha inscrição. Então, isso novamente vai lá na democratização do acesso, fazer o recurso chegar na ponta. A Política Nacional dos Comitês de Cultura, que a gente falou aula passada, o Comitê de Cultura do Paraná, ele tem também essa função de fazer o recurso chegar na ponta, né? Por isso que existe esse trabalho de ir nas aldeias, ir nos quilombos, fazer bastante trabalho na periferia. Ele é comitê do Paraná. Então ele não pode ficar só fazendo coisinha aqui em Curitiba e tal, ah, beleza, tá tudo certo. Não, tem que ir lá para o interiorzão do estado, tem que fazer evento grande fora da capital para atrair as pessoas e falar das políticas públicas para todo mundo e não só para quem já está fazendo, né? E as áreas de aplicação dos recursos, né? Isso aqui eu não vou falar porque a gente tem um slide para cada daqui a pouquinho. Então, aqui novamente como funciona a PNAB, né? Passar bem rapidinho. Algumas coisas a gente acaba repetindo porque é bom de gravar na cabecinha de vocês, né? Então, a União define os valores, os estados e municípios aderem à política, aquela questão que tinha aquela estradinha na aula passada, né? Cada ente apresenta um plano de ação para o MINC, então o MINC vai querer saber como eu vou executar esse recurso antes de fazer o repasse, né? Aí depois sim o MINC faz o repasse, os estados e municípios fazem os editais e as chamadas públicas, né? Apesar do dinheiro ser federal, os estados e municípios é que executam, né? Projetos, espaços e agentes culturais acessam o fomento, acessam o recurso para fazer as suas ações culturais, e a execução precisa ser comprovada. O pessoal que ainda nunca escreveu o projeto, às vezes tem uma ideia um pouco errada que, poxa, você recebeu o recurso, agora é só festa, tá tudo tranquilo, beleza, nossa, recebi R$100.000 para fazer um projeto, que sensacional, tô rico, maravilha. Você esquece que você tem que pagar um monte de gente, que você tem que executar um monte de coisa e que você tem que prestar conta de cada centavo que você utilizar, né? Salvo o caso de prêmio, né, que a gente falou agora há pouco, você vai ter que, cada centavo que você utilizar, você vai ter que explicar como você gastou aquele dinheiro, né? Novamente, algumas coisas eu vou repetir também, porque tem bastante gente aqui que não estava na primeira aula, tá, gente? Por favor. A questão disso é que na Aldir Blanc teve uma alteração com relação à prestação de contas, que inclusive fiquei sabendo recentemente agora, que faz-se online e que você tem que guardar teus documentos de prestação de contas até 5 anos, que eles podem vir e fazer uma cariação lá, mas agora tem, ao que me consta,
deu uma baixada na Lei Aldir Blanc com a coisa da prestação de contas. Cadê você, esse menino? Ah, Perfeito, obrigado. Então, tem essa necessidade bem profunda de prestar contas, né? Como eu falei na primeira aula, já vi projeto que tinha lá compras de mercado, porque eram receitas, era cultura alimentar, e um dos comprovantes tinha lá, no meio do mundaréu de coisas, tinha um pacote de ração de gato lá, de 2 quilos. A Fundação Cultural foi lá e falou, isso aqui não, isso aqui você não usou para fazer receita, quero de volta esses R$ 18 aqui. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Não é. Aqueles R$ 18 não foi utilizado no projeto, foi utilizado para alimentar o gato. Devia ter sido feito com o pagamento do cachê, né? Comprado depois de cachê recebido, e não com estar dentro de um recibo do projeto. Então, certíssima a Fundação Cultural de pedir de volta aqueles R$ 18. Independente se é R$ 1 ou se é R$ 10.000, a fiscalização tem que acontecer, né? E aqui um edital que tinha no último, mas ele é tão importante que eu vou falar de volta para vocês. Tá? Então, primeiro, o espaço do agente cultural, lá no site do Comitê de Cultura, tem um monte de link de lugares onde você encontra editais, do Prosas, da Secretaria Estadual de Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, vários lugares onde você encontra. Ah, e lembrando que essa apresentação eu vou mandar no grupo também, tá? Vocês vão ter ela na íntegra, essa apresentação aí, tá? Essa página do Agente Cultural, super legal de vocês entrarem lá, porque tem, além de ter todos esses sites que vocês podem acessar editais, procurar editais, você tem também modelos de documentos de editais, modelo de orçamento, tem uns 4, 5 livros lá, PDF, que vocês podem baixar de livre acesso sobre produção cultural. Então tem uma infinidade de materiais legais ali. Tem todo um histórico, tem editais desde 2020, que se a gente quiser ir lá e dar uma pesquisada, por exemplo, sou da área da música, esses músicos aí, né, esse povo. Se você. Desculpa a piada, gente. Se você. Sou da área da música. Poxa, quais editais será que já existiram na área da música, né? Posso ir lá no portal do Agente Cultural e pesquisar editais passados, porque geralmente não muda muito de um ano para o outro, né? E normalmente, olhando esse histórico, as datas em que os editais abrem são parecidas? Geralmente sim, acontecem anomalias, né? Até porque, por exemplo, espero que não aconteça de novo dos editais lançarem dia 20 de dezembro. Isso aí foi péssimo, né? Teve muita reclamação da sociedade cultural, porque, né, todo mundo tem que sair correndo. Então, as datas mudam um pouco, mas geralmente elas são parecidas sim. Uma coisa que a gente fala é ficar de olho na consulta pública, que é a consulta que abre através lá do conselho e tudo mais, para que as pessoas opinem no edital. Falar, não, isso aqui podia estar diferente, tal, tal, tal. Então, quando abre a consulta pública, dali 4, 5 semanas vai lançar o edital de verdade, né? Tem que se preparar antes, gente. Tem que escrever um pré-projeto antes. Por isso que a gente está aqui escrevendo o projeto de vocês. Porque se deixa para escrever o projeto inteiro, a hora que o edital abre, vai faltar tempo. Às vezes o prazo de inscrição é 1 semana, 2 semanas. Quando muito é 3, 4 semanas, no máximo, no máximo. Em casos assim que a gente fala, nossa, esse edital tá massa. Porque assim, como é que você vai escrever um projeto inteiro? Vai fechar a equipe, vai conseguir todos os documentos, vai desenhar tudo que você precisa em 2 semaninhas. Vai ficar a melhor produção cultural que você poderia ter feito na tua vida? Provavelmente não, né? Então, o ideal é que a gente comece bem antes do edital abrir, já formulando a ideia, formulando o projeto, né? Então, tá ali a dica, procure editais em consulta pública. E aí, buscar termos específicos no edital. Por exemplo, abrir o edital, não sei se é CPF, se é CNPJ. Posso pesquisar por CNPJ, por CPF. Posso pesquisar por vedações e olhar todo mundo que não pode participar no edital. Obviamente, mais fácil ainda é mandar para o notebook LM fazer essa verificação, né? Outra coisa que eu gosto de fazer muito, pegar o edital, ler ele inteiro, né? Toma tempo? Toma tempo, né? Com o tempo vocês aprendem a fazer uma leitura dinâmica e ver as partes que você não precisa tanto assim ler. Mas tem que começar lendo tudo, senão você não pega essa manha, né? Leu tudo, vai anotando num documento separado, copiando todas as partes que você achar confusa. Pô, isso aqui eu não entendi o que eles estão querendo dizer com isso. Aqui tá meio ambíguo. Vou pegar, vou pôr num documento separado. Todo edital tem um e-mail, que é para você realmente pedir ajuda e tirar dúvidas. Depois você pega esse compilado de dúvidas, separa uma por uma, coloca pergunta 1, 2 pontos, parará, parará. Pergunta 2, pergunta 3, tudo separadinho para saber que você vai ter resposta de tudo. E manda para esse e-mail que tem no edital.
Melhor lugar para você perguntar, tirar dúvidas sobre um edital é com as pessoas que escreveram ele. Porque se você pergunta, às vezes, vou perguntar para o Comitê de Cultura, vou perguntar para o Azaf lá, que é o guru da música curitibana, ele vai saber me dizer o melhor jeito de o melhor jeito de escrever esse projeto. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes o edital muda de um para o outro. Então, às vezes, a gente acaba até passando uma informação que não está 100% precisa, porque a gente estava pensando no edital do ano passado. Então, a melhor forma de ter a informação correta é perguntando para quem escreveu, para quem propôs o edital. Secretaria, Funarte, Fundação, independente de quem seja, mandar esse e-mail com as suas dúvidas. Mas tem que fazer isso assim que o edital abre, né? Faltando ali 2 semanas de prazo, 12 dias de prazo, 10 dias de prazo. Se eu deixo para fazer isso faltando 3 dias para fechar, eu vou demorar às vezes 2, 3 dias para ter a resposta, não vai adiantar nada eu saber as dúvidas que eu tinha, né? Não vai dar tempo de escrever o projeto entendendo aquilo que estava me causando dúvida. Então tem que fazer isso com tempo de sobra, né? E novamente, nunca vou cansar de indicar um notebook LM para vocês, tá? Usem. Aqui então, só ver a hora que a gente tem o coffee daqui a pouquinho, ainda tem uns minutinhos. O painel de dados da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc. Eu mostrei aula passada o painel da Lei Rouanet, que mostrava todos os investimentos, as organizações que pleiteavam recurso via Lei Rouanet, né, que faziam essa dobradinha com as empresas, vamos dizer assim, né? Porque, novamente, repito, a Rouanet, o repasse não é direto do governo federal, nem dos estados, nem municípios. O contrário da PNAB, onde o recurso ele é todo federal, repassado pelos estados e municípios, né? Então, aqui a gente tem um painelzinho falando um pouquinho mais da Política Nacional Aldir Blanc. Depois vocês podem entrar lá e pesquisar a cidade de vocês, pesquisar a área cultural, a linguagem cultural de vocês, tá? Dá para ser bem específico lá. Mas aí a gente vê, segmentos culturais mais citados nas atividades dos estados e municípios. Música popular está em primeiro. Ó, que beleza, hein, Zaf? Ó, que coisa boa. Cultura popular e tradições em segundo. Dança, artesanato, audiovisual, artes visuais, teatro, festas e celebrações, festivais e literatura. Então, são as áreas onde mais acaba saindo edital, né? Espaços culturais citados nas atividades: Centro Cultural, Associação Comunitária, Casa de Cultura, Espaço de Arte e Cultura, Espaço Multiuso, Biblioteca, Ateliê, Estúdio de Música, são geralmente onde vai acontecer os projetos, né? Território citado nas atividades. Olha lá, em primeiro lugar, periferia. É aquilo que a gente falou. A PNAB, ela tem esse critério de pontuação muito claro. Quanto mais a gente consegue, de alguma forma, incluir a periferia nos projetos, independente da área que seja, a gente vai ter pontuação extra por causa disso, tá? Então, olhem para a periferia e, de preferência, executem projetos na periferia. A contrapartida desse projeto aqui, a gente falou um pouquinho na primeira aula, né? O Léo Moita vai visitar algumas escolas para fazer uma oficina menor do que essa aqui, né? Uma oficininha ali de 2 horas com jovens a partir de 14 anos. A nossa ideia é fazer em escolas da periferia, pegar uma escola lá no Tatuquara, lá no Ganchinho, para fazer essas oficinas de arte e cultura, porque a cultura ela tem em todos os cantos, né, em todos os lugares, né? Território rural também está ali bem pautado. Região com menor índice de alguma coisa, IDH talvez, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Favelas e comunidade. Território de povos e comunidades tradicionais, provavelmente. Né? Território indígena. Então você vê que os territórios mais utilizados, esse painel ele fala tanto dos editais quanto das propostas. Então aqui a gente vê que está muito em alta essa questão, né, de você sair um pouco da capital. Né? Não precisa fazer o projeto no Teatro Guaíra. Será que não tem um teatro lá no Boqueirão? Né? Tem o Centro Cultural Boqueirão, ponto de cultura, lá, com acho que mais de 10 anos de trajetória. Super legal, em vez de botar a tua peça no Guaíra, você botar a tua peça lá no Boqueirão. Ou pelo menos bota nos dois, né? Faz nos dois. E pautas específicas citadas nas atividades.
Cultura e turismo, cultura e educação, cultura urbana, economia criativa, juventude, cultura periférica, pessoas idosas, negritude, cultura e infância, cultura e acessibilidade. Novamente, a gente vê que a democratização, o acesso, ele está em alta na PNAB, né? E é dessa forma que a gente consegue pontuar melhor os nossos projetos. Então, tudo isso, se vocês pararem para olhar, é dica para a escrita do projeto de vocês, né? Então, em vez de fazer um projeto super fechadinho ali na panelinha, né? Super no comum, a gente consegue expandir um pouquinho mais. Então, aqui mostrando um pouquinho desse painel. Depois eu recomendo vocês entrarem lá e caçarem uma cidadezinha lá. Ah, eu nasci lá em Foz do Iguaçu, vou ver como é que Foz do Iguaçu está executando a Política Nacional de Blanc. Aqui, Curitiba. Curitiba, então, tem na conta 12.474.000 esse ano, atualizado dia 1º/6. Já rendeu 500 mil esse dinheiro que está ali rendendo, né? Por isso que, obviamente, as prefeituras, os estados adoram deixar o dinheiro paradinho ali, né? Porque ele rende, né? E transferiu as sobras do ciclo 1, 688 mil, para o ciclo 2. O ciclo 1 foi a primeira execução da Política Nacional de Blanc, né? Então, aquela sobrinha ali foi transferida para ser executada novamente, né? Provavelmente essa sobra era rendimentos do ciclo 1, que foi puxado para o ciclo 2, né? E como a gente está ainda, os editais ainda não aconteceram, a gente vê ali que o total utilizado está em R$0. Então ainda não teve o uso da Política Nacional de Blanc pela cidade de Curitiba. Ainda está totalmente zerado o recurso. É que não seja 20 de dezembro, né? Mas o recurso está lá rendendo, tecnicamente vai ser utilizado além do recurso passado pelo governo federal, porque tem o rendimento junto, né? É uma dúvida que eu tenho, na verdade, eu acho que a gente sabe que muitos municípios ao redor do país, além de guardarem esses recursos até o mais tarde possível, quando utilizam, é para projetos que os favorecem politicamente, né? A gente sabe, não é novidade para ninguém que tem shows de artistas sertanejos que são usados em comícios políticos e projetos que estão ligados a pessoas ligadas à prefeitura ou às câmaras municipais. Existe alguma iniciativa por parte do governo federal de fazer uma fiscalização mais atenta da qualidade desses projetos que vêm sendo desenvolvidos? Que a ideia é descentralizar os recursos, né? Mas, ao mesmo tempo, eles vêm sendo usados de maneira muito inadequada. Como que isso pode ser, de alguma forma, revertido ou fiscalizado? Perfeito, ótima pergunta. Então, a Política Nacional de Blanc, ela tem uma faca de dois gumes na sua escrita. Ela permite que os estados e municípios executem o recurso de forma totalmente independente. Isso significa que às vezes o prefeito ele fala assim: vou fazer show do Chitãozinho e Chororó. Vou usar meus 2 milhões aqui, tudo num show só. Pode? Pode. É o mais correto a se fazer com o recurso, ao invés de pulverizar ele para todos os artistas da região? Né? Fica essa dúvida. Por isso que o conselho é tão importante, composto por membros da sociedade civil e da gestão pública, para ter esse debate. Não, gente, não vamos gastar todo o dinheiro em um show só do Chitãozinho. Vamos distribuir para todos os artistas. Vamos fazer um edital de R$10.000, que no interior às vezes é muito dinheiro, para pagar um monte de artista para começar a fazer sua arte, para começar a fomentar aquilo que eles querem fomentar. Então, assim, é complexo, sabe? Porque quando a gente fala de qualidade, é difícil a gente falar o que é válido, o que não é válido, o que deve ser feito com o recurso, o que não deve ser feito. É claro que muitos prefeitos, muitos estados usam esse recurso como palanque, né? Até esquecem quase de falar que é um recurso federal. Fica parecendo que é um recurso da cidade, um município que está investindo pesado na cultura. Até não lembram de falar que é um recurso que veio de cima, que veio a nível federal. Então, é bem difícil essa parte, né?
Tem lugares que fazem o recurso chegar na ponta da melhor forma, que não esperam chegar na última data, que fazem um edital super acessível, com linguagem simples para todo mundo, que fazem editais de 100 mil até 3 mil reais, premiando todo tipo de artista, que tem editais modalidade não iniciante para quem já tem trajetória e editais iniciante para quem tem ali pouquíssimo tempo de trajetória cultural. Tem lugares fazendo da maneira correta. Tem outros que vão lá e gastam tudo num show, gastam tudo na reforma do Teatro Municipal, gastam comprando notebook para a Secretaria de Cultura. E aí, quando você vai ver, tá lá na educação os notebook. Acontece tudo isso. Tecnicamente, a gente sabe que existe uma fiscalização em cima, né? O quão eficaz ela é e o quão ela consegue abranger todo o território nacional. Só no Paraná são 399 municípios executando a política nacional de Blanc, né? E se a gente olhar para o Brasil inteiro, né? A equipe do MINC, lembrar que o MINC até pouco tempo não era nem ministério, né? O quão eles têm capacidade de olhar para tudo isso, né? Então, assim, eu sempre dou o parâmetro da Lei Rouanet. A Lei Rouanet nasceu lá em 91. Será que ela era tão robusta e a prestação de contas dela era tão alinhada como ela é hoje? Provavelmente não, lá em 91. A política nacional de Blanc é uma política que está nascendo agora. Então, com certeza, ela tem muito para ser melhorada, tanto na fiscalização, quanto na execução, quanto na própria lei em si, quanto na base da política mesmo, no que pode e o que não pode, né? Então, cabe a nós acreditar que isso vai melhorando a cada ano e cabe a nós estar sempre de olho no conselho lá, que o conselho é a base, é a pontinha que vai falar, isso pode, isso não pode, isso aqui tá legal, isso aqui a Secretaria de Cultura tá fazendo certo, não, isso aqui não tá legal, vamos denunciar, vamos apagar esse edital e fazer tudo de novo. É lá no conselho que o negócio começa, né? E lembrando que tem, lá nesse mesmo painel, tem uma área de denúncia lá, que eu posso denunciar, falar que tá sendo feito errado, né? A gente teve um município, não vou citar o município, mas teve um município bem próximo aqui da região metropolitana, que lá na Paulo Gustavo foi feito denúncia que o recurso não estava sendo bem utilizado, que estava sendo repassado o recurso para agentes culturais CNPJ de outros estados para vir executar o recurso, ou seja, nem estava executando nada, né? Estava pegando dinheiro e mandando para outro estado. E assim, foi impugnado, todo o dinheiro foi congelado, o MINC entrou em ação e tudo foi revertido. O dinheiro voltou, aí depois de um bom tempo, né? Isso tudo demora muito. Os editais finalmente saíram, né? E o recurso foi bem utilizado, porque teve essa ação direta da fiscalização do MINC e porque teve denúncia também, né? Então a gente tem que ficar bem de olho lá no conselho, gente. Tá? Então aqui temos os dados de Curitiba, novamente. Olhem lá para o município de vocês, né? Vejam o que eles estão fazendo. E aqui, antes de entrar nos segmentos da Política Nacional de Blanc, daqui a pouquinho a gente vai para o café, mas antes eu vou pedir para o meu querido amigo Azaf aqui contar um pouquinho da trajetória dele, falar um pouquinho do livro e contar que depois vai ter até um presentinho, né, Azaf? Não hoje, mas vai ter um presentinho. Deixa eu só passar para ela fazer a pergunta e depois eu falo para ti, eu passo para ti. Oi, boa tarde. Eu tô bem começando, então talvez a pergunta seja inicial, mas quando a gente fala ali de território, por exemplo, a gente vai pesquisar o que foi fomentado em Curitiba. O proponente e a ação precisa ser realizada dentro de Curitiba. Como é que essa parte territorial, assim, quando a gente pensa em um projeto que a gente vai trazer pessoas de fora, ou a realização tem que ser num espaço dentro da delimitação, ou, né? Enfim, essa questão de território. Perfeito. Quase todos mais 1% das pessoas da equipe do edital territoriais. Totalidade em Curitiba. Se a contrapartida que eu quero fazer na região periférica, se tiver uma escola lá de Pinhais querendo receber a oficina do Léo Moita, não dá, porque está fora de Curitiba. Todo edital é assim? Não, nem todo, mas a maioria sim, né? Alguns até obrigam que 80% da equipe seja do município. Por exemplo, Pinhais
É uma questão, assim, um pouco ambígua, mas que faz sentido. Pinhais, ele tem muitas exigências. Você tem que comprovar 2 anos de comprovante de residência. Você tem que entregar um comprovante de residência de 2 anos atrás. Gente, quem que tem uma conta de luz de 2024, né? Mas por que que isso acontece? Porque Pinhais sofre com muita gente de Curitiba que na hora do edital fala, eu moro em Pinhais aqui, ó. Eu moro aqui, minha tia mora aqui, eu pego o comprovante dela, mando para o edital e falo, eu moro em Pinhais, vou acessar o recurso aqui. Por isso que eles implementaram isso, né? De falar, você precisa comprovar que você está realmente há 2 anos no município. Então, sim, a Penab ela tem muito essa questão territorial. E assim, justamente porque quase todos os municípios vão ter editais. Então você precisa se inscrever aonde você mora, onde você realmente reside, né? E não ficar tentando pular e se inscrever um pouco em tudo que é lugar, né? Tem muita OSC, principalmente, né, com grande estrutura, que às vezes você vai ver, eles têm sedes em 4 estados. E muitas das vezes é por isso, né? Concorrem em edital lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, aqui no Paraná, lá em Santa Catarina, para, né? E aí a gente vai de novo naquela questão da centralização de recursos, né? Azaf, tá contigo, meu querido. Daqui a pouquinho a gente vai pro café, tá, gente? Então, pessoal, pô, a minha principal ação, né, foi o livro, a execução, foi um dos melhores projetos que eu já consegui executar na vida, assim. Fazer este livro foi uma coisa que foi bom o recurso, deu para fazer bem feito. A gente teve um giro muito legal, assim, no sentido de assessoria de imprensa. A pessoa que era responsável pela assessoria de imprensa, eu contratei, né? É, era a Adriane Perim, que ela é a pessoa que organizou o Rock de Inverno, festival, que eu estava escrevendo sobre. Então, ficou um negócio muito. Ela fez questão de pegar de fazer a assessoria para fazer. Fui até como é que é o nome daquilo? Band News. É, ela me levou para todos os lugares, abriu todas as portas e recebeu um bom recurso para fazer isso. E eu também não tive que ficar fazendo, sabe, prestando contas. Ai, entrou um dinheiro X, saiu um dinheiro. Não, assim, eu executei e eu vou guardar, eu tô com as notas guardadas. E se por algum acaso vier uma cariação, eu vou ter que sacar essa parada por 5 anos, eu mantenho guardado. E isso é um proceder da Funarte, né, que foi o edital no qual eu passei, mas também está funcionando agora na Aldir Blanc, de uma forma bem mais facilitada para a questão do fim, da prestação de contas. Você não pode ser, né, assim, doidão para pegar o dinheiro e sair gastando por aí. Isso não pode fazer, logicamente, vocês sabem que Murphy existe, você pegar e você arrepiar com o dinheiro, depois eles vão perguntar exatamente para você. Então, não seja bobo, faça teu proceder todo de prestação de contas, mas saiba que isso não é um bicho de 7 cabeças mais. Ele já foi, mas agora ele já não tem mais tanto peso, principalmente na Aldir Blanc, tá? Tô falando a respeito de Aldir Blanc, especificamente também falo da Funarte, porque também é com essa prestação de contas facilitada, né? Agora, Fundo Municipal de Cultura e qualquer coisa da Secretaria do Estado de Cultura já é a mesma dificuldade de anteriormente. Então, assim, facilitou a questão da prestação, mas não dá para marcar toca não, porque é aquilo, é lei de Murphy, né? Eles vão pegar muito provavelmente por amostragem, né? Tipo, guardar os documentos é uma obrigação de todos, mas saber quem é que tá, quem é que não tá, eles vão pegar, vão sortear alguém, né? E daí, assim,
Se você não fez, amigo, tua chance sobe para mais que 100%, né? Enfim, eu queria entrar dentro do processo de elaboração desse livro, porque, assim, a minha especialidade é música. Eu sempre tive no mercado musical, tenho a minha carreira, os meus discos, mas aonde eu consegui fazer esse projeto super legal foi numa área que não era minha área de maior execução, foi na literatura. E isso que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa refletir um pouco quando existe essa oferta de editais e que ela está cada vez maior, agora mais bem estruturada, né? A gente tem que ler até mesmo aquilo que a gente não vai participar. Porque, de repente, entra um critério, uma categoria de determinado edital que você não tem muita relação, mas que aquilo ali pode ser algo que pode ser o teu diferencial perante aquele outro edital. Eu falo de música, eu falo de história da música. Se eu for para um projeto voltado à música, se eu fosse, né, naquela época, para tentar participar, talvez eu não entrasse. Mas como esse edital ele previa também essa possibilidade de publicação de material assim livrístico, né, material impresso, eu entrei e ficou super dentro do que eles estavam pedindo. Então, tenham dimensão quando abrir, né, por exemplo, Aldir Blanc aqui em Curitiba, que não abriu ainda. Pega um tempo, cara, pega uma tarde e abre projeto por projeto, joga naquele Linux Pro lá que o João falou, por mais que não te interesse, nem venha ao caso, saiba quanto é o prêmio, saiba quanto que é, assim, as obrigações de contrapartida, quais são as obrigatoriedades, porque isso vai ampliando teu campo de ação até o ponto que você encontra, aqui está meu diferencial. E nesse você garra firme. E não é aquela coisa, eu quero fazer um documentário. Então eu vou só ver editais sobre documentário. Talvez não seja esse o pensamento que vai te dar sucesso, contemplação no edital. Às vezes é você ter um pensamento lateral disso. Eu trabalho com música, mas o edital lançado de audiovisual permite, se eu for lá, se eu ler, se eu estudar, aí você participa como apresentador ali, como executante de um produto audiovisual, e daí, se couber o teu espaço em música, aí você consegue elaborar, você consegue construir projetos dentro daquelas normas que eles jogam, né? São muitas regrinhas, inclusive outra coisa que tem que ficar muito ligado em Aldir Blanc é a questão da acessibilidade, porque ela é a mesma coisa que eu estava falando antes de, tipo assim, às vezes você atua em um projeto, você é de música, mas você está lá na literatura e vai super bem. A questão da acessibilidade, por muitas vezes você tem que usar de criatividade para conseguir fazer um projeto de acessibilidade bacana, que realmente dê acesso às pessoas, assim, porque a acessibilidade, por exemplo, para a literatura não é uma coisa tão simples assim, não dá para... A gente tinha pensado em propor fazer cópias do livro em braille,
mas isso não tem cabimento. Então, o que a gente propôs? Fazer um conteúdo audiovisual que tenha legenda e que a gente adaptou a proposta para caber dentro, para a acessibilidade estar contemplada dentro do livro. Além disso, também tem o audiolivro, a gente vai por outras saídas que não, assim, fazer o óbvio da acessibilidade, né? Mas ela não vai poder deixar de estar dentro do escopo do teu projeto, né? E foi isso que a gente fez dentro desse cena de cenas, né? Assim, no sentido da produção do projeto, eu fiquei lá estudando os 2 anos do mestrado, né? E pelo jeito ficou legal, assim, eu apanhei tristemente do meu orientador, principalmente no sentido de corrigir, de fazer todas as ideias estarem presentes ali, mas parece que subsumiu da forma que o pessoal da Funarte deu um thumbs up, assim. E foi que foi, e entrou algo que eu estava desenvolvendo para a academia, mas que para dentro do que é a produção cultural, aquilo fechava como uma luva, né? Então, eu quero propor para vocês, assim, normalmente a gente vem com um grande objeto na cabeça. Pô, que é aquilo, quero fazer um documentário, mas, cara, tenta ler, tenta, assim, absorver aquelas regras que eles jogam lá de uma forma integral para depois você conseguir pegar. Não, beleza. Aqui a minha ideia está disponível aqui, está disponível ali. Aí você vai começar a conseguir ver aonde que teu time vai jogar e tá ganhando. Entendeu? Esse que é o grande lance, assim, é o grande pulo do gato de saber fazer produção cultural, né? E daí é assim, eu tive essa primeira edição do livro, foram 1.000 exemplares que estão disponíveis, e daí eu vou pedir para amanhã, próxima aula, que não me lembro que dia é, mas eu vou distribuir para cada um de vocês aqui que estão, quem já tem, daí beleza, mas tá disponível para é um excelente livro, é duro, é uma pedrada de ler, mas ele fala exatamente sobre a territorialidade, fala sobre a teoria do Dr. Reid, que é uma coisa importante da gente compreender e discutir, e fala sobre o conceito de cenas musicais, que também dialoga com a ideia de território, né? E eu acho que esses papos todos, assim, claro que eu falo a partir de uma perspectiva historiográfica e tudo mais, mas eu falo meio que do que estava todo mundo fazendo lá nos anos 2000, tentando chegar no ponto de receber grana do Estado para fazer seus produtos culturais. Ora, é exatamente o que nós estamos aqui tentando fazer, entendeu? Só que 20 anos atrás, assim. As ideias, os conceitos que eu coloquei dentro do livro tem eco nos dias de hoje. Eu acredito, assim, eu tenho fé, e eu acho que dá até para debater, se vocês quiserem, porque realmente o que nós estávamos fazendo nos anos 2000 lá, é o que continua sendo feito hoje em dia. É a mesma, é a mesma linha. Talvez sejam outras pessoas, mas a estrada é a mesma estrada, e a gente está conseguindo cada vez mais consolidar passos grandes. Eu vejo esse projeto do João, do Propulsão aqui, como uma coisa que eu pensava, sei lá, em 2012, tá ligado? Que eu poderia fazer uma coisa assim, mas não tinha a menor ideia de como chegar lá e como fazer isso.
né? Mas hoje em dia já temos uma estrada para seguir, né? E eu acredito que esse caminho aqui que nós estamos desenvolvendo agora, daqui a mais 10 anos, daqui a mais 12, cara, já vai estar muito mais para frente. E se vocês estão aqui agora pegando a barca, né? Quando vocês estiverem lá com 10 anos no futuro, vocês já vão estar power up, entendeu? Com os músculos trabalhados, assim, no sentido da produção cultural, né? E eu digo para vocês assim, sabe? Vale a pena. É um negócio que muitas vezes dá um desgosto que dá vontade de acabar com as coisas. Mas, cara, não desista, não jogue fora a tua ideia, por mais que ninguém dê bola para tua ideia. Dê você bola para tua ideia. Desenvolva ela, modele ela, faça ela ficar boa o suficiente para receber a grana. Que isso vai acontecer por uma questão de tempo e de insistência. Quando você insiste o suficiente numa ideia boa, numa ideia que você ouve os outros para compor, para elaborar a tua ideia, sabe? Ela vai para frente. Então não desistam daquilo que vocês desenvolvem, porque tem futuro e é o futuro que vocês vão decidir para essas ideias, para esses projetos, né? E sou uma prova aí de que isso acontece, tá ligado? É uma questão de tempo e de não abrir mão, tá ligado? Não desista da tua fita, assim. Vai lá, João. Bom, enfim, alguma dúvida da minha exposição confusa? Eu não sei se deu para entender alguma coisa do que eu falei, né? Mas se vocês quiserem perguntar algo, fiquem à vontade. Obrigado, Zaf. Obrigado. Alguém tem perguntas para Zaf? Não? Então vou fazer um desafio. Depois do intervalo, quero 3 perguntas para Zaf, tá bom? Perguntem da trajetória do livro, dos projetos que ele já aprovou. Esse cara aqui já aprovou um mundaréu de projeto. Ó, temos uma ali. Depois da pergunta dela, a gente vai pro café, tá bom? Pessoal do online, é hora de pedir o iFood, passar um cafezinho lá. Eu tenho uma. Eu não sei se você já fez a prestação de conta. Se fez, poderia falar um pouquinho sobre como foi, como é que é? A prestação de contas, assim, é uma coisa que vai estar sempre relacionada com aonde você vai receber o dinheiro. Tem que ter uma conta específica do projeto, vai ser depositado naquela conta, né? Que daí você vai não ter nenhum movimento daquela, tipo, não vai usar para comprar pão aquela conta. A única coisa que vai ter são movimentações da tua ação para um oficineiro do projeto ou algo para quem você vai destinar aquele dinheiro. Daí tem sempre que estar vinculado o depósito da conta com a nota fiscal, sempre casado isso, e assim, recebeu o dinheiro na tua conta, não deixa acontecer nada com aquela conta que não tenha controle absoluto da tua pessoa. Daí, assim, finalizou o projeto, terminou tudo, você vai juntar toda a capinha de nota, de coisa arada, e daí você vai apresentar para eles o resultado de tudo aquilo que você aplicou. No caso da Fundação Cultural, se por algum acaso sobrar dinheiro, você tem que redepositar na conta da Fundação Cultural o valor que sobrou. Então, na maioria das vezes, não, a galera faz para não sobrar grana, né? Mas se por algum acaso sobrou, você, junto com a prestação de contas, devolve também a grana direto para a conta da fundação, que esse é um proceder
especificamente da Fundação Cultural, mas eu acredito que toda a autarquia aí está pedindo esse tipo de trâmite, né? Como eu falei antes, ficou muito mais fácil o Aldir Blanc para fazer a prestação de contas. Mas esse proceder que eu falei para vocês agora, de pega a conta exclusiva do projeto, toda a movimentação que tiver, você tem comprovantes. Sempre que tem um movimento da conta, você tem a nota fiscal casada com a despesa da tua conta bancária. Isso, cara, você vai ter que ter, independente se os caras não vão te pedir daqui a 5 anos e tudo mais, porque se acontecer de alguém solicitar, você vai ter que apresentar exatamente isso, né? Mas é uma coisa que, assim, você tem que ficar ligado. Você não pode... qual banco que eu pus? Não, isso vai dar problema. Mas se você ficar ligadinho, assim, no proceder, ao longo da execução do projeto, quais são os teus passos, para sempre pensando na prestação de contas lá na frente, é muito difícil de dar problema, sabe? Se você for cautelosa, né? Tem que ter dinheiro dos outros, né, cara? Basicamente dinheiro do Estado. Não, a gente sabe que não dá para brincar com isso aí. E daí, cara, vai chegar 25 mil reais na tua conta e tu sabe que é aquele negócio, né? Meça tuas palavras, irmão, porque você fez um negócio que não tava... Quem vai pagar é você. Algumas vezes tem que devolver o dinheiro, né? E muitas vezes você fez projeto, já tá com R$ 1.000 de 25, e daí pode ser que na prestação de contas eles digam que deu besteira. Antes de chegar nesse pedaço trágico, faça o proceder. Desde o momento que chegou o dinheiro na tua conta, não perca um peido, tá? Daquilo que for movimentado por aquela conta ali. Tendo esse controle, é difícil dar problema, entendeu? Só se você tem que ficar ligado sempre. Ter sempre casado a conta do banco com a movimentação, a nota fiscal e daí o teu relatório final. As 3 coisas tem que ter para cada movimento que você fizer no projeto, você tem que ter um passinho feito no teu relatório final. Basicamente, cara, não é simples, mas se você ficar ligado, não dá problema, tá? Dá para chegar vivo no fim, assim. Mais alguém? Preparem as perguntas para depois do café, pode ser. Tem uma lá, tem uma aqui também. Pode ter mais uma, pode ter do online também. Complementando só essa questão de prestação de contas, esse movimento que o Azaf falou, ele vai ser para sempre necessário. Nos últimos anos tem se facilitado uma questão que, com o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, os últimos editais agora, eles estão primeiro pedindo a prestação de contas por... Esse projeto aqui, eu vou comprovar para a Fundação Cultural de Curitiba que ele aconteceu. Eu vou mostrar as fotos, vou mostrar ali que os professores que eu botei na ficha técnica estavam presentes no dia das aulas, vou mostrar os projetos que vocês colocaram lá, vou mostrar todo o material didático que foi elaborado para o projeto. Se eles julgarem que o objeto foi bem executado, eles nem vão me pedir a comprovação financeira. Porém, eu tenho que ter, porque se eles falarem, olha, esse teu objeto aí tinha pouca gente, não gostamos, acho que não era bem isso o projeto que foi aprovado lá. Queremos ver todas as notas fiscais, todos os recibos, todos os PIX, todos os depósitos. Eu tenho que ter a prestação financeira. Mas, graças ao MIROSC, primeiro e agora eles pedem a prestação por objeto. Se eles olharem e falarem, o objeto foi bem executado, era isso que ele se propôs a fazer, eles nem vão me pedir para ver todas as notas fiscais.
problema se eles pedirem. E eu não tiver, porque eu achei, eu vou executar muito bem esse projeto, vamos lá, né? Aí lascou. Eles vão me pedir todo o recurso de volta. Eu vou devolver todo o recurso. Mais um pequeno adendo antes do café. Tem a questão do substituto quando a gente é proponente pessoa física. Alguém da equipe do projeto precisa se pôr como substituto. Eu fui fazer um projeto lá, só que eu sumi. Fui morar lá em Portugal e deixei o projeto para trás. O substituto tem que assumir. E quando o substituto assume, ele se encarrega, inclusive, das obrigações fiscais. Então, ele tem que estar com o dinheiro na mão. Eu tenho que ter repassado para ele de alguma maneira. Se eu me coloco como substituto de um projeto, o proponente, que era a pessoa que propôs, sumiu e levou o dinheiro junto, o Estado vai vir cobrar de mim esse dinheiro. Isso acontece. Então, muito cuidado com quem vocês propõem projeto e muito cuidado quando vocês topam ser substitutos do proponente principal. Perguntas pós-AF depois do café, inclusive online. Temos algumas perguntinhas no online também, que a gente vai falar depois. E vamos tomar um cafezinho? Está servido ali para vocês ali fora, gente. Fiquem à vontade.